Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e esse é o canal Mate Mundo. Eu criei esse canal para tentar quebrar estereótipos matemáticos, ser matéria chata e difícil. E hoje vamos falar sobre funções. Antes de começar o vídeo, eu vou explicar como vai funcionar o cronograma do canal. Basicamente, vamos ter uma semana onde eu vou falar sobre matérias da escola, por exemplo, agora vamos começar a falar sobre funções. E a próxima semana vai ser vídeo sobre curiosidade matemática. Então, vamos começar. O que é uma função? Se eu fosse explicar funções de uma maneira básica e resumida, eu diria que funções é uma relação entre conjuntos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre funções, vamos ver algumas coisas sobre conjuntos. Conjuntos a gente nomeia eles como a letra maiúscula do nosso alfabeto e podemos escrever eles de duas formas. A gente pode escrever ou ele igualando com entre chaves e com seus elementos separados entre vírgulas, por exemplo. O conjunto A, cujos elementos são Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama e Fluminense. Ou, por exemplo, como escrever o conjunto B. Conjunto B igual a entre chaves 0, 2, 4, 6, 8 reticências. Essas reticências vão significar que são infinitos elementos. Ou a gente pode escrever em forma de diagrama, que por exemplo eu escrevi o conjunto C, quando a gente pode observar que o conjunto C, que dentro dessa figura tem os elementos 1, 2, 5 e 10, que vão ser os elementos do conjunto C. Agora a gente vai falar um pouco de linguagem matemática. Sim, matemática também é uma linguagem, é uma forma de se escrever. Então, por exemplo, nós temos o conjunto A, cujos seus elementos são 1, 2 e 3. Se eu quiser dizer que 2 pertence ao conjunto A, para eu dizer isso, eu vou usar um símbolo que parece com uma letra E ou com o símbolo de euro. Então, como a gente vai escrever? 2 pertence ao conjunto A, vai aparecer aí na tela como a gente vai escrever. Dessa forma, com o 2 antes do símbolo, depois o conjunto ao qual ele pertence. Se a gente for fazer agora e quiser dizer, por exemplo, o contrário, que 0 não pertence ao conjunto A, a gente vai usar o mesmo símbolo, porém com um risco nele. Então, 0 não pertence ao conjunto A. Agora vamos falar alguns tipos de conjuntos especiais. Um dos conjuntos bem especiais é o conjunto vazio, um conjunto com nenhum elemento, e a gente representa ele ou com duas chaves sem nenhum item dentro ou com um zero cortado no meio. Uma coisa importante, não escreva as duas chaves com um zero cortado no meio dentro, porque senão a gente vai ter algum elemento nesse grupo que é o próprio zero cortado no meio. Outro conjunto muito importante é o conjunto universo. É um conjunto no qual pertencem todos os elementos para determinada situação, e é representado pela letra U. Subconjuntos é outro entendimento muito importante para a gente poder entender funções depois. Então vamos lá. Um conjunto é subconjunto de outro caso todos os elementos pertençam ao outro. Então, por exemplo, nós temos o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 1 e 3. B é subconjunto de A. Por quê? Percebam que todos os elementos de B, 1 e 3, estão dentro do conjunto de A. Eu acho que agora a melhor forma de visualizar isso é em forma de diagrama. Você consegue perceber que o diagrama do conjunto A contorna o diagrama do conjunto B, ou melhor, o diagrama do conjunto B está contido dentro do diagrama do conjunto A? Essa é outra forma de falar sobre um conjunto ser subconjunto de outro. É você dizer que um conjunto está contido em outro. Uma relação entre conjuntos muito importante é a relação entre os conjuntos numéricos. Provavelmente eu vou entrar em detalhes sobre essa relação mais pra frente, quando eu fazer um vídeo sobre os conjuntos numéricos. Mas aqui você consegue perceber por essa breve apresentação que a gente tem conjuntos naturais, que é contido dentro dos conjuntos dos inteiros, os conjuntos inteiros é contido dentro dos conjuntos dos racionais, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais estão contidos nos conjuntos dos reais. Agora vamos voltar para a linguagem matemática, tendo agora como exemplo os conjuntos A, cujos elementos são A, B e C, o conjunto B, cujos elementos são B e C, e o conjunto C, cujo elemento é Z. Se eu querer dizer que B está contido em A, como eu vou escrever isso? A gente vai usar o símbolo de contido, parece um C, a letra C. Então, se a gente for querer dizer isso, a gente vai usar os B, que é o nosso elemento, com o símbolo do contido, que é o C, ao lado do A. Agora, se a gente quiser dizer que algum conjunto contém o outro, seria a relação inversa, né? Uma coisa está contida em outra e essa coisa contém o outro. E se eu quiser dizer que algum conjunto contém o outro? Então, é um símbolo um pouco parecido com o de contido, só que é inverso, é um C invertido. Então, se eu quero dizer que os reais contêm os racionais, eu vou usar um símbolo que é parecido com o contido, só com o inverso.
E para dizer o contrário, né, caso a gente queira dizer que C não é subconjunto de A ou C não está contido em A, que é a mesma coisa, o que a gente vai fazer? É o mesmo símbolo de contido, só que um riscado. E agora, se a gente quiser dizer que os racionais não contêm racionais, é o mesmo símbolo de contém, só que com um risco. Agora vamos falar sobre a definição de função. A definição formal de funções é que, para uma relação f de A para B ser considerada função, todos os elementos de A têm que se associar com um único elemento de B. Alguns alunos ficam confusos com essa relação porque ela é muito abstrata, então eu criarei um resuminho para a gente poder entender melhor o que ela quer dizer. Então, resumidamente, o que essa relação quer dizer? Relação entre A e B, e aqui é um dado importante. Relação entre A e B, o que vai significar isso para uma questão geral? A é o conjunto da onde está partindo a relação, e B é onde o conjunto está recebendo a relação. Ok? Então vamos lá. Para que essa relação seja função, todos os elementos de A se relacionam com B, e cada elemento de A se relaciona somente com um único elemento de B. Então, é basicamente isso. Quando você quiser verificar se alguma relação entre conjuntos é função ou não, você vai fazer basicamente isso. Você vai olhar para essas duas condições. Se não tiver alguma dessas condições cumprindo, já sabe que não é função. Agora, vamos ver esses dois casos para a gente ver se a gente pegou o jeito. A gente aqui tem um conjunto AB, e a relação você consegue perceber que é do conjunto A para o conjunto B. Vamos olhar agora assim. Ó, o primeiro elemento de A está se associando com o primeiro elemento de B, sem nenhum problema. Mas agora, se a gente olhar para o segundo elemento de A, ele se relaciona tanto com o segundo elemento de B, como o terceiro elemento de B. Logo, ele já não pode ser mais função, porque ela fere a nossa segunda condição, é que cada elemento de A se relaciona com somente um elemento de B. Então já sabemos que não pode ser essa. Mas se a gente também olhar o último elemento de A, ele também não está se relacionando com nenhum. Logo, ele fere a nossa primeira condição, onde todos os elementos de A se relacionam com B. Agora vamos olhar para esse segundo exemplo, onde temos o conjunto C e D. Perceba que o nosso conjunto que está emitindo a relação é o C e o receptor da relação é o D. Então, se a gente fosse comparar, o C seria equivalente a A e o D seria equivalente ao B. Vamos agora olhar para cada relação. O primeiro elemento de C está se relacionando com o segundo elemento de D. Nenhum problema. O segundo elemento de C está se relacionando com o primeiro elemento de D. Sem nenhum problema. Agora vocês podem ficar um pouco em dúvidas, porque o terceiro elemento de C está se relacionando com o terceiro elemento de D. Aí vocês podem ficar me perguntando, mas isso continua sendo função? É claro, é só a gente conferir as nossas regras. Todos os elementos já estão se relacionando com B? Sim. Todos os elementos do conjunto emissor está se relacionando com outro conjunto. Perfeito. E cada elemento de A se relaciona somente com um único elemento de B? Perfeito. Sim, porque mesmo que esses dois elementos, o segundo e o terceiro, estejam se relacionando com o mesmo elemento de D, é um único, não está relacionando com dois ao mesmo tempo. Então, é uma função com certeza. Agora vamos ver algumas representações de função, ok? Existem algumas formas de a gente representar funções. Por exemplo, podemos usar diagramas, como foi a forma que utilizamos anteriormente para falar sobre se alguma relação era função ou não. Basicamente, vamos representar os dois conjuntos da relação em forma de diagrama e vamos ligar os elementos deles para representar essa associação entre os elementos de cada conjunto. Mas outra forma muito utilizada é o plano cartesiano. O plano cartesiano consiste em duas retas numéricas perpendiculares entre si. Retas numéricas são retas onde, a partir de uma origem, você vai poder contar números à sua direita, números positivos. Então, a distância desse ponto até a origem vai ser o valor dele. Então, por exemplo, uma distância de um número à direita do ponto de origem vai ser números positivos e a distância à esquerda, números negativos. E podemos localizar qualquer ponto nesse plano cartesiano a partir da coordenada representada por, entre parênteses, valor no eixo x, vírgula, valor no eixo y. Se você achar isso muito confuso, basta você pensar em alguma coisa uma brincadeira que muitos jogavam na sua infância, que é o jogo de batalha naval. Quando você ia jogar batalha naval e você lançava um ataque D3 no seu colega, o que ele tinha que fazer para poder ver se seu ataque foi na água ou acertou um dos navios dele? Basicamente, ele olhava na coluna D
ir na fileira 3 e via o ponto de encontro entre as duas linhas. E aí via se tinha um navio lá ou se foi na água o seu tiro. Vai ser a mesma lógica que vamos usar para achar os pontos no plano cartesiano. Você vai ver a coluna onde está o valor x, a fileira onde está o valor y, e vai fazer esse ponto de encontro onde vai ser o seu ponto. Uma outra representação muito interessante que não é muito falada é uma representação de máquina. Muitos de vocês que talvez já tenham estudado esse assunto estão confusos. Uma máquina? Como assim? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos pegar aqui o número 2. Vamos jogar ele na máquina e saiu o número 4. Ok. Vamos tentar com outro número. Vamos pegar esse próprio número 4 e jogar na máquina para ver o que acontece. Jogamos o 4, agora saiu a 16. O que será que está acontecendo dentro dessa máquina? Eu joguei o 2 e saiu o 4, que é o quadrado de 2. E quando eu joguei o 4, saiu o 16, que é o quadrado de 16. Então vocês estão percebendo que a máquina está fazendo o quê? Qualquer coisa que você jogue na máquina, ela está devolvendo o quadrado dele. Logo, essa é a regra da máquina. Podemos simplificar isso, como diria uma linguagem matemática, como f de x é igual a x ao quadrado. Onde f de x vai ser o que está saindo da máquina e x vai ser o que você colocou na máquina. Então, o que está dizendo essa equação para a gente? Para qualquer número que você jogar nessa máquina, qualquer número x, ele vai devolver um f de x, que vai ser igual ao quadrado desse número. Então, quando a gente jogou o 2, saiu o 2 ao quadrado, que é igual a 4. E quando jogamos o 4, saiu o 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, o vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com todas as pessoas, mesmo as pessoas que não gostam de matemática. Quero mostrar para elas que matemática não é um bicho de 7 cabeças. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem se vocês têm alguma sugestão de vídeo que querem ver aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida também pode mandar, que eu vou estar lendo sempre. E fiquem com Deus. Tchau!